Essa manutenção aí toda, ela ficou em torno de R$2.600. E foi esse valor que eu entrei com o processo com o vendedor da moto, né, o dono anterior, para tentar reaver, para tentar recuperar esse valor. E o processo é algo muito desgastante. Quem aí nunca participou, nunca fez, não tem ideia de como funciona isso. Lógico, isso que eu tô dizendo é uma opinião minha, tá? Eu sou um cara muito de boa, eu evito conflitos com todas as pessoas, eu prefiro deixar de falar com alguém para não brigar. Eu sou daquele tipo de gente, ao contrário do que aquela metáfora diz lá, eu dou um boi para não entrar numa briga, e se eu entrar numa briga eu dou 2, 3, 4, 5 bois para sair dela, porque eu não gosto disso. Eu sou daquele tipo de gente que, se eu estiver conversando com alguém e alguém der uma opinião contrária à minha, eu baixo a cabeça, eu concordo, eu não falo a minha opinião, porque eu não gosto de entrar em conflito com as pessoas. Esse é o meu jeito. Tem gente que diz assim, é melhor ter razão do que ser feliz. Eu prefiro ser feliz. Por quê? Quando a gente quer ter razão, a gente briga às vezes, a gente entra em conflitos. E esses conflitos tiram um pouco a paz da gente, porque até a gente conseguir ganhar. E quando você escolhe ser feliz, você também fica um pouco sem paz em alguns momentos, porque você tem que aceitar algumas coisas que você não aceitaria, que você não concorda, mas faz parte da vida. Tanto ser feliz quanto querer ter razão, os dois são de certo modo desgastantes. Viver é isso, né? Viver é ter imprevistos, ter altos e baixos, e a vida segue assim. Então, quando você tem um perfil como o meu, assim, que evita conflito, que não gosta de entrar em conflito com os outros, que não gosta de gerar desconforto nas pessoas, que está sempre ali pensando no bem-estar das pessoas, quando você entra num processo, é muito cansativo, muito desgastante. Eu vou tentar descrever um pouquinho, bem breve aqui, como que é um pouco as fases desse processo do Pequenas Causas, que é um dos processos mais simples que tem, hein? Vou tentar descrever só para vocês terem uma ideia do que foi desgastante para mim. Cada um avalia do seu modo, né? Cada um tem um jeito de pensar e de agir, né? Assim, quando você vai entrar com um processo desse, primeiro você tem que escrever passo a passo como é que foi que ocorreu aquela coisa lá. Você tem que descrever para que as pessoas aí que vão, né, verificar o processo, que teoricamente vai ser um juiz, que ele possa entender como é que é o seu problema aí. Então, nessa de você escrever todo o passo a passo como é que ocorreu, você já vai meio que revivendo um pouco ali aquele problema que você viveu, que se é um problema, você não quer ficar pensando, você não quer ficar revivendo. E quando você vai escrever, você meio que vive ele de novo. Então você vive esse problema 2 vezes pelo menos. Tudo que eu fiz nesse processo, eu conferi mais de 3 vezes para ter certeza que estaria tudo perfeitamente descrito, que do modo que eu estava querendo passar a informação, que fosse compreendido, né, por outra pessoa. Tanto que não só eu, a Eli também leu, teve um amigo nosso advogado que também leu, para que ficasse claro, né, também para quem, né, tem esse entendimento jurídico das coisas, né. Então foi muito desgastante essa coisa da conferência. E assim, você faz o processo, escreve tudo o passo a passo do que ocorreu. Aí a outra parte tem uma fase que é a contestação dela, que ela faz um documento escrito também, contestando as informações que você colocou. E assim, a outra parte, ela usou um advogado, e o advogado, ele não liga muito se você está se sentindo bem ou não. O outro advogado, o foco dele é defender o cliente dele. Então aí o cara fala o que ele quiser dentro da lei, que ele pode. E aquilo ali machuca quando a gente vai ler, sabe? O cara fala que você está agindo de má fé, que você está querendo ganhar dinheiro em cima do cliente dele, que você está... Ele fala alguns termos, assim, que agora eu não vou saber falar, que é muita coisa jurídica, mas você vai ver, assim, o cara está dizendo que você é mentiroso, que você está querendo ganhar dinheiro fácil na mão do outro cara. E você fala, caramba! Mas fui eu que comprei uma moto que o cliente dele prometeu uma qualidade que em alguns quilômetros, em menos de 1 hora, se provou o contrário. Então, se alguém pode estar mentindo, não sei se sou eu aqui. Mas enfim, depois disso você tem uma opção de fazer um documento de réplica, que é tipo assim, uma resposta dessa contestação dele. E daí eu fiz essa resposta. Eu sempre me preocupei muito, apesar de ser um processo, apesar de querer ganhar, sempre me preocupei muito de não querer ser agressivo, de não tentar parecer que eu estava falando o que eu quisesse da outra parte, assim como eu senti que o advogado fez. Apesar de ser ali meio que uma disputa, eu ainda mantenho o meu jeito de tentar ser educado e não agressivo ao ponto que a outra parte seria, ou foi.
Então daí você tem uma opção de fazer uma réplica daquela contestação. E escrevendo essa réplica também, você se desgasta pra caramba. Conferi várias vezes aquele documento, a Eli também conferiu, aquele amigo advogado nosso também conferiu, para que fosse claro o possível, né? Aquele documento para as partes, né, que iam ler, no caso o juiz, né, que é a preocupação, é o foco nosso, né? Teoricamente, tudo que a gente faz num processo, a gente está tentando conversar com o juiz, né? Depois ele vai avaliar a situação. Daí depois dessa réplica que desgasta pra caramba, a gente revive o problema uma terceira vez e manda. A outra parte ainda tem a opção de fazer uma tréplica, que é uma resposta dessa resposta sua. E daí ele carga o que ele pode fazer, né? Porque essa é a última etapa dessas informações que a gente acrescenta aí no processo para que o juiz avalie. Então ele solta o verbo, fala o que ele quiser lá, assim, lógico, tudo dentro da lei, né? Ele é um advogado, ele sabe como usar as palavras do modo que a lei permite. E você fica se sentindo pior ainda, porque você fala, caramba, tem momentos que você até duvida, fala, nossa, será que realmente essa busca por justiça que eu tô fazendo realmente tá se comportando como alguém que tá querendo arrancar dinheiro de um outro? Mas é estranho, eu não tô querendo arrancar dinheiro do outro, eu já gastei um dinheiro que eu achei que foi gasto de modo indevido diante da expectativa que eu tinha do veículo, que foi das informações baseadas, né, na informação que o vendedor me passou. Então eu não consigo ver que eu tô tentando arrancar dinheiro, eu tô tentando recuperar, o dinheiro meu já foi arrancado. Então é só uma questão de equidade, né? Tô tentando empatar a situação que era o que estava antigamente, né, antes da compra. Mas tudo bem, passado isso, aí depois você acrescenta mais alguns documentos, né? Acabei colocando junto ali todo o histórico do WhatsApp para o juiz ver. Fiz um vídeo de mais de 1 hora filmando ali a tela, gravando, né, a tela do celular para que o juiz pudesse ver e tudo mais, com todas as informações, porque era ali na conversa do WhatsApp que tinha um registro de tudo o que foi informado pelo vendedor, que eram coisas incoerentes com a realidade. E tudo isso que eu tô falando pra vocês demora, gente. Pra vocês terem uma ideia, eu entrei com o processo em setembro. A primeira etapa do processo, que foi uma reunião online que a gente fez com o intermediador do Fórum de Piracicaba, para saber se a gente teria algum tipo de acordo prévio ali antes de começar com tudo. Eu entrei em setembro com o processo. Essa primeira parte aí, essa primeira etapa ocorreu em março. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março no caso, né? Foi 6 meses para acontecer uma coisinha. E depois, o fim do processo em si, se eu não me engano, foi em julho. Se eu não me engano, foi em julho que aconteceu. Então é um negócio demorado. E qual que foi o veredito? A análise do juiz foi que aquela tentativa minha de buscar justiça era incoerente, era improcedente, né? Assim que ele descreve. Porque ele entende que eu tinha ferramentas, eu tinha a possibilidade de ter verificado, de ter confirmado aquelas informações que o vendedor me passou, e eu não o fiz. Então a responsabilidade toda era minha. Assim, não é mentira, né, do juiz ter falado isso, é óbvio, eu tinha a possibilidade. Eu escolhi confiar no vendedor e não ter confirmado essas informações previamente, aí, antes de ter pagado a moto, ter transferido o meu nome. Só que eu decidi confiar nele. Então, assim, o que significa, o que representa pra mim? Não que eu vá seguir isso, eu já vendi a Falcon e eu não segui isso, mais pra frente eu vou falar. Mas isso meio que significa assim, que quando você é um vendedor, pessoa física, você pode falar o que você quiser do seu veículo, o que você quiser, que te der na telha, vai da sua índole, mas você pode falar o que você quiser. Aí vai da responsabilidade do comprador confirmar ou não. E se ele acreditar em você e depois der errado, a culpa é dele, a responsabilidade é dele, porque ele não confirmou. O que você fala não tem responsabilidade nenhuma. O que importa é, o que tem de responsabilidade aí nesse assunto é o comprador confirmar, correr atrás da verdade ou não. É meio triste, eu analisei isso, eu achei isso meio triste, assim, é como se a justiça não fosse justa diante de uma situação dessa. Eu entendo que é verdade, sim, eu poderia ter confirmado, eu poderia ter buscado a solução aí, buscando um mecânico, alguma coisa assim. Não o fiz, porque eu aceitei as palavras do vendedor, mas é triste saber, assim, que uma pessoa pode falar o que ela quiser, prometer o que ela quiser por dinheiro, por interesse. Se tinha alguém ali com interesse financeiro em falar o que quisesse para conseguir um retorno financeiro, eu acho que foi a outra parte, né? A parte que tinha o veículo antes de eu comprar.
mas tudo bem. Então foi isso. O processo eu perdi, a moto deu alguns problemas.